Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos e todas bem-vindos a mais uma live semanal aqui do nosso canal do YouTube. Para quem me acompanha aí há algum tempo, sabe que todas as quintas-feiras, às 19h30, eu faço uma live aqui ao vivo, sempre trazendo conteúdo sobre automação, Power Automate, entre outras situações, beleza? Mas já reforçando, nessa quinta-feira eu não consegui estar ao vivo aqui com vocês. Aí eu gravei essa aula que vocês provavelmente vão estar assistindo agora às 19h30, certo? Dito isso, vamos para o que interessa. Hertz, qual a automação dessa semana? O que nós vamos fazer? A automação que nós vamos fazer essa semana é a seguinte: é uma automação de lembrete de pagamentos. Acredito eu que muitos de vocês já passaram por isso. Vocês têm uma planilha aí do Excel ou no Google Sheets, seja lá qual for a ferramenta, e queriam, por exemplo, ter um lembrete ali no e-mail para saber quando tem que pagar, quando tem que cobrar uma conta, entre outras coisas. E o que é que acontece? Só para que vocês entendam, eu tenho essa planilha aqui, ó. Eu tentei simular o máximo aí a realidade do dia a dia, tá? Isso aqui é algo que eu já passei e acredito que muitos de vocês passam com isso também. Enfim, tem uma planilha aqui de controle de pagamentos, onde tem o número da fatura, o nome do fornecedor, a categoria, enfim, o valor da conta e a data do vencimento. E para quem trabalha com Excel, sabe até que dá para, por exemplo, criar aqui uma condicional para dizer se está dentro do prazo ou fora do prazo, né? Por exemplo, esse pagamento está no prazo ou fora do prazo, mas de alguma forma vocês, como é que se diz? Se sentem ainda um pouco limitado. Eu queria ir mais além, eu queria deixar um lembrete, por exemplo. Eu queria que quando chegasse a data do vencimento, ele enviasse automaticamente ali um aviso para mim por e-mail, avisando que aquela conta vai vencer, para eu não esquecer, porque vai que eu esqueço de olhar a planilha, vai que essa planilha é gigantesca, eu tenho que ficar filtrando, olhando linha a linha ali, qual pagamento tá, tem que pagar, qual não tem que pagar, enfim, um trabalho manual gigantesco aí, né? Aí pensando nisso, o que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos criar essa automação aonde ela vai te enviar esse e-mail aqui, ó, diariamente, tá? Eu vou personalizar, vou deixar ele bonitinho. Diariamente ela vai vir aqui na planilha, vai verificar quais os pagamentos que você tem que efetuar no dia e vai te enviar um e-mail de lembrete. Show? Mas antes de começar a automação, não se esqueça aí de curtir, comentar, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, pois isso me ajuda bastante e também ajuda as outras pessoas que estão querendo aí automatizar seus processos e se tornarem profissionais mais produtivos, tá? Então, chega de conversa, chega de enrolação, vamos para a aula, vamos para mais uma live aqui com muito conteúdo e vamos que vamos. Então, vou entrar aqui dentro do Power Automate, tá? Se você caiu aqui de paraquedas, não sabe o que é Power Automate, eu tenho uma playlist aqui sobre o que é Power Automate, ensinando como criar uma conta, ensinando todo o passo a passo. Essa aula aqui é mais para quem já conhece, para quem já trabalha com Power Automate, faz alguma coisa ou outra. Professor, não sei de nada, não vou assistir a live? Pode assistir, não tem problema algum. Assiste a live, depois provavelmente você vai ter alguma dificuldade, volta lá nas aulas introdutórias, na parte básica, e você vai conseguir fazer aqui tranquilamente tudo que eu fizer nessa aula. Show? Então vamos lá. Qual é o primeiro passo aqui que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma automação. Mas professor, como é que eu crio essa automação? É bem simples. Você vai clicar aqui em criar e ao clicar em criar, ele vai te mostrar todas essas opções aqui, ó. São os tipos de fluxos. Professor, o que é fluxo? Fluxo é as automações que você vai criar. Então, eu tenho aqui um fluxo de nuvem instantâneo, que é algo que dispara a partir de, por exemplo, quando eu receber um e-mail, eu quero que esse fluxo dispare. Então, esse seria o tipo de gatilho aqui, fluxo de nuvem instantâneo. Tem o de nuvem instantânea, que é a partir de um botão, e tem o agendado, que é o que nós vamos fazer. Mas, professor, por que nós vamos utilizar o fluxo de nuvem agendado? Porque o que acontece? Eu quero que diariamente, todos os dias, às 9 horas da manhã, ele vá lá na minha planilha de pagamentos
e verifique se tem alguma conta vencida, se tem alguma conta a vencer, entre outras coisas. Então, como eu quero que ele faça isso diariamente, todos os dias, às 9 horas da manhã, eu não quero, por exemplo, ficar apertando um botão ou algo do tipo, eu vou utilizar este tipo de fluxo aqui, ó, que é o fluxo de nuvem agendada. Show? Professor, como eu faço para selecionar esse fluxo? É bem simples, você vai clicar aqui com o botão esquerdo do mouse sobre esse quadradozinho aqui. Cliquei sobre ele, ele vai abrir esse pop-up aqui com essas informações, certo? Aonde que ele pede aqui que você adicione o nome do seu fluxo, o nome da sua automação. Você pode dar aqui o nome que você quiser, tá? No meu caso aqui, eu vou chamar de live, eu vou chamar de lembrete de cobrança. Pronto, lembrete de pagamentos. Show? Dei o nome à automação. O que é que eu faço agora? Como vocês podem ver, aqui embaixo ele me dá outras opções. Ele pergunta quando eu quero iniciar o meu fluxo. Eu vou dizer que eu quero começar a partir de amanhã. Por que a partir de amanhã, professor? Porque hoje já são 7h30 e ele não tem como ele rodar essa automação agora. Show? Então eu vou clicar aqui, ó, nesse calendário e eu vou selecionar aqui dia 7. Ao selecionar o dia 7, ele me pergunta, certo, mas a partir de que horas? Então eu quero que ela rode a partir do dia 7 às 9 horas da manhã. Show? Já configurei essa parte. Aí aqui embaixo ele pergunta, certo? Ela vai repetir uma vez. A cada o quê? A cada dia, a cada minuto, a cada segundo? Aí eu consigo também especificar essa informação aqui, ó. Por exemplo, aqui está que ele vai repetir a cada minuto. O que é que aconteceria se eu deixasse dessa forma aqui, só para que você entenda? A cada minuto ele ia ficar verificando lá se tem algum pagamento e iria ficar rodando aí o dia inteiro essa automação. Aí o que nós vamos fazer? Nós queremos que ela rode uma vez ao dia. Por exemplo, quando der 9 horas da manhã, ela vai o quê? Rodar minha automação. Então eu venho aqui, ó, vou clicar nessa setinha aqui, ó, lateral, tá? Você vai clicar aqui e ao clicar aqui, você vai ver que ele vai te dar outras opções, como mês, semana, dia, hora, minuto e segundo. No nosso caso, a automação vai ser diária, mas o que acontece? Eu não quero que ela execute aos finais de semana, porque eu não estou na empresa. O que é que eu faço? Eu seleciono aqui, ó, semana, e ao selecionar a semana, ele aparece aqui os dias, ó. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Aí eu posso desmarcar aqui o domingo e o sábado. E o que ele vai fazer aqui? Ele vai rodar essa automação de segunda a sexta. Após fazer isso, após configurar, qual é o próximo passo aqui? O próximo passo é clicar em criar. E ao clicar em criar, você vai cair em outra tela e dentro dessa outra tela nós vamos construir a nossa automação. Show? Então cliquei em criar, ele vai me direcionar aqui para essa outra tela, aonde ele já apresenta aqui o primeiro gatilho, o que vai startar a nossa automação, que é o fluxo de nuvem agendado, ó, e a partir do momento que eu clico nele, ele já mostra aqui, ó, ele vai rodar no intervalo de um dia, na frequência semanal, ele especifica aqui os horários, ó, os dias, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e eu consigo ver aqui que minha automação vai rodar todos esses dias, beleza? Reforçando que aqui eu estou no novo design do Power Automate, mas se você não tiver domínio, se você não tiver dificuldade em trabalhar com esse novo design, até porque ele está em fase de experimentos, enfim, não é tão utilizado ainda, às vezes dá algum bug, alguma situação, você pode desabilitar esse novo layout, esse novo design para a versão antiga. E basta só clicar aqui, ó. Clicou em novo design, aí clica aqui, ó. Alternar sem salvar, ou salvar e alternar, fica da sua preferência, tá? Eu vou clicar em alternar sem salvar. Por quê, professor? Porque ele exige que tenha pelo menos uma ação para que ele salve. Como eu não tinha nenhuma ação ainda, ele não permitiu. Aí, isso aqui é o layout antigo, tá? Eu vou utilizar o novo design porque eu acredito que em breve aí, é questão de tempo, a Microsoft vai migrar tudo para esse novo layout.
Mas mais uma vez, se você não tiver domínio, se você não tiver sobre esse novo design, você pode fazer nesse layout antigo aqui e vai dar no mesmo. Show? Então eu cliquei aqui, novo design, vou clicar em alternar sem salvar, vou dar o OK e prontinho. Show, professor? E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos buscar os dados da planilha. Mas, professor, por que nós vamos buscar os dados da planilha? Porque a gente precisa ter as informações para quê? Para comparar se essas datas aqui, elas estão vencidas ou não. Então, para ter essa informação aqui, para que depois nós vamos enviar ela por e-mail, eu preciso ter essa informação dentro da minha automação. Mas, professor, como é que eu faço para buscar essas informações? É bem simples, você vai clicar aqui ó, nesse sinalzinho de mais, e ao clicar nesse sinalzinho de mais, ele vai te dar a opção de inserir uma nova etapa, de inserir uma ação, certo? Então vou clicar aqui, ó, adicionar uma etapa, ele vai me listar aqui todos os conectores do Power Automate e o que nós vamos fazer, em que nós vamos conectar? Nós vamos conectar no Excel. Por que no Excel, professor? Porque o meu arquivo aqui é um arquivo de Excel que está no Excel Online for Business, que é o Excel para empresa, certo? Então, venho aqui, ó, vou digitar Excel, ele já vai me listar aqui, ó, Excel Online for Business. Professor, mas eu não tenho esse Excel Online for Business. O que é que eu faço? Se você tiver a conta pessoal, ele vai ser o Excel pessoal. Você pode usar. Professor, eu não tenho Excel, eu só tenho o Google Planilhas. Aí você pode digitar aqui, ó, Planilhas, tá? Que vai dar no mesmo aqui, ó, Planilhas do Google, tá? O conector é diferente, mas são bem semelhantes, não muda muita coisa. Como eu estou usando o Excel Online for Business, eu vou usar esse conector. Então, eu vou aqui, ó, Excel Online, e ele vai me listar aqui todas as ações. E o que eu quero fazer? Eu quero listar as linhas que estão na minha tabela. Eu quero pegar aquele conteúdo e trazer aqui para dentro do Power Automate. E aqui no Power Automate, no conector do Excel Online for Business, existe essa ação aqui, ó, de listar linhas presentes em uma tabela, que ela busca as informações e lista para mim ali os dados que estão dentro daquela planilha. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar sobre essa ação, cliquei com o botão esquerdo do mouse aqui sobre ela, ela vai me abrir outra abazinha aqui, outra guia, aonde que ele me pede a localização, que é aonde está esse arquivo. O meu arquivo ele está onde? No Excel Online for Business. Então ele está no OneDrive. Então se ele está no OneDrive, eu vou utilizar aqui a localização do OneDrive. E você vai ver aí do outro lado que a partir do momento que você clica nessa setinha aqui, ó, cliquei na setinha, ele vai me mostrar aqui todas as opções existentes na minha empresa aqui, na minha máquina. Eu tenho o OneDrive para empresas, grupo teste, enfim. Tenho aqui alguns sites do SharePoint, entre outras coisas. Como o meu arquivo ele está no OneDrive for Business, que é o OneDrive aqui para empresas, eu vou clicar sobre ele. Cliquei sobre ele. Aí ele pergunta, biblioteca de documentos. Professor, o que danado é isso? É onde meu arquivo está. Meu arquivo está em documentos. Então, venho aqui. Ele vai listar aqui, ó, personal e documentos. Eu clico em documentos. Aí, a outra etapa, ele me pergunta, certo? Mas, ó, selecione o arquivo do Excel por meio da procura do arquivo. Que ele, nada mais ele está dizendo aqui. Aonde está o seu arquivo? Cadê o seu arquivo? Selecione ele. Então, eu vou clicar nessa pastinha aqui, ó. E a partir do momento que eu clicar nessa pastinha, ele vai listar todos os arquivos existentes dentro do meu computador, aqui dentro do meu OneDrive. Então vou clicar sobre ela. Ele vai listar aqui, ó, todas as pastinhas, ó, recebimentos, pagamentos, contas a pagar, contas a receber, anexos, aplicações, arquivos de vendas, entre outras coisas. O meu arquivo, o que nós estamos usando aqui para essa aula é esse aqui, ó, registro financeiro XLSX. Então vou selecionar ele, selecionei. E o que é que eu preciso fazer agora? Ele me pede uma tabela. Então eu vou clicar aqui e eu vou selecionar a tabela 1. Professor, como o senhor sabe que essa tabela 1 é esses registros aqui?
Porque a primeira coisa que eu fiz foi formatar esse dado aqui como tabela. Se eu selecionar aqui qualquer campo dessa tabela, vier em estrutura da tabela, ele vai mostrar exatamente aqui, ó, tabela 1, que é a tabela que eu selecionei lá. Se por acaso eu desse um nome aqui, essa tabela, chamasse ela de pagamentos, recebimentos, vocês iam ver que quando eu selecionasse ia aparecer lá, como eu chamei essa tabela aqui de tabela 1, o que é que ele está fazendo? Ele está listando os dados presentes nessa tabela 1, que no caso são nome da fatura, fornecedor, categoria, entre outras coisas, beleza? Dito isso, o que a gente precisa fazer agora? Eu já peguei os dados aqui, eu vou salvar. A gente precisa pegar aqui a data de vencimento. Mas, professor, por que pegar a data de vencimento? Porque eu preciso comparar ela. Eu preciso saber se essa data aqui ela é igual a hoje. E eu preciso fazer isso dentro do Power Automate, não é aqui dentro. Por exemplo, se você usa o Excel, você poderia usar aqui, ó, igual hoje, né? Basicamente é isso que eu preciso fazer, né? Eu tenho essa coluna aqui, ó, que é igual a hoje, e eu quero saber se essa data ela é igual a essa. Se ela for igual a essa, significa que é o vencimento. Então, se é o vencimento, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma cobrança. Uma cobrança não, ele vai lembrar você que tem que fazer um pagamento. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer dentro do Power Automate é isso. Primeiro, buscar essa data. Depois que eu buscar essa data, o que eu vou fazer? Eu vou comparar se essa data aqui é igual a hoje. Se ela for igual a hoje, ela vai enviar um e-mail para mim informando que essa fatura vence hoje. Caso contrário, ela vai ignorar, certo? Então deixa eu excluir isso aqui para não atrapalhar. Essa coluna, elimina a coluna aqui, pronto. Vamos voltar aqui para dentro do meu Power Automate e vamos buscar aqui essa bendita coluna data do vencimento. Professor, mas como eu faço isso? É bem simples, tá? Você vai clicar novamente em adicionar uma ação e vai buscar pelo conector chamado compor. Professor, eu não sei o que é isso. Pode voltar lá nas aulinhas passo a passo que tem aqui no meu próprio canal, que eu explico o que é o compor, o que é a operação de dados, entre outras coisas. Então eu vou selecionar ele aqui, ó, operação de dados, compor. Cliquei sobre ele. E aqui em entradas, ao clicar nela, ó, cliquei em entradas, você vai ver que ele me aparece aqui duas opções. Ele aparece esse fxzinho aqui, e ele aparece esse raio. Esse fx aqui é para eu adicionar funções, para eu adicionar aqui medidas. Seria como se fosse para eu adicionar as fórmulas que você adiciona aí no Excel, tá? Por exemplo, no Excel, quando eu quero adicionar uma fórmula, eu digito aqui igual, por exemplo, soma. Cadê aqui? Igual soma, não é isso? Pronto, isso aqui é uma função, é uma fórmula do Excel. Aí, pronto. No Power Automate, quando eu quero adicionar uma função, uma fórmula ou algo do tipo, ao invés de fazer igual, eu clico aqui, ó, nesse fx. Aí, quando eu clico nesse fx, ele me dá a opção aqui de eu adicionar a minha função, tá? Mas não é o caso agora da aula. O que é que eu quero fazer? Eu quero selecionar a coluna data do vencimento. E a partir do momento que eu clico nesse raiozinho aqui, ó, você vai ver que ele vai listar todas as colunas da minha tabela. Eu tenho aqui, ó, número da fatura, fornecedor, categoria, valor, e tem outras que estão ocultas. Então eu vou clicar aqui em ver mais e ele vai me mostrar todas as colunas. E qual a coluna que a gente quer? Qual o dado que a gente quer? A gente quer essa daqui, ó, data de vencimento. Então eu vou selecionar ela, vou clicar em salvar e vamos ver como está a saída dessa tabela, né? Como ele está trazendo esse registro. Professor, por que a gente precisa ver isso? Você vai ver já já, tá? Eu vou clicar em testar aqui, ó, manualmente, salvar e testar, fluxo de execução, concluído. Ele vai executar aqui o meu fluxo. Ó, você tá vendo que ele tá rodando aqui? É porque ele está executando. Apareceu o checkzinho legal e foi. Só que tem um problema aqui. Olha como a data está saindo. 45.007.722. Professor, que data é essa? Então, só para eu explicar a vocês, tá? Cada data dessa aqui, ó, cada registro desse, internamente no Excel é um número. Ó, por exemplo, se eu digitar aqui 06 do 3 de 2025 e eu selecionar essa data
vir aqui, ó, e colocar em geral, você vai ver que é, ó, 45.722, que é justamente esse número que está aqui, ó. 45.722, que é um número interno no Excel, que cada data começa, por exemplo, a primeira data, se eu não me engano aqui, se não me falha a memória, é essa daqui, ó, 01/1 de 1900, eu acho que é isso. Essa daqui seria a data 1, exatamente, tá vendo? Aí a partir daqui ele começa a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Aí essa data aqui, 6/3, é a data 45.722, internamente dentro do Excel. Aí o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso converter esse número em data. Professor, como é que eu faço isso? Você faz isso com funções no Power Automate, tá? Professor, não sei trabalhar com funções. E agora, você pode utilizar a própria inteligência artificial do o ChatGPT ou o Copilot aqui, ó, que tem um Copilot, você pode ir perguntando a ele e ele vai te ajudando. Ou aqui mesmo nas funções, ó, você pode clicar em FX. Aí você pode vir aqui, ó, criar uma expressão e explicar o que você quer, tá? Por exemplo, ó, preciso que a data de saída fique no formato. Eu vou fazer aqui, vou fazer no ChatGPT, mas no ChatGPT eu acho que vai dar mais certo. Por que, professor? Porque nem todo mundo tem acesso ao Copilot, tá? Aí fique no formato, aí você vai colocar dd/mm/yy. Opa, aqui tem que ser minúsculo. YY. Aí você fala, mas tem, um exemplo, um problema. Ela tá vindo no formato de número. Exemplo. Você coloca 40. Deixa eu ver aqui qual é a data mesmo aqui. Só para não. 45.722. Você pode colocar só para. Enfim, você vai explicando aqui, ó. 45.722. Aí ele vai criar aqui, ó. Eu cliquei em criar uma expressão, ele já me deu aqui, ó, a sugestão, ó. Format date time é de days, aí ele colocou aqui a primeira data do Excel, no caso um dia antes. Aí ele pegou o número e ele pegou aqui, ó, o formato DDMMYY. Aí o que é que você vai dizer? Ó, essa saída aqui não vai dar certo. Por quê? Porque eu preciso que isso aqui seja dinâmico. Eu preciso pegar a data do vencimento. Aí você pode dizer, aqui, ó, ainda, a expressão que você criou não tá pegando a data de vencimento de forma dinâmica. Aí clica aqui em criar a expressão que ele vai atualizar. Aí ele já me deu aqui o formato. Eu vou clicar em OK e vamos ver se vai funcionar, né? Eu vou clicar em adicionar, vou salvar. Vamos ver aqui se vai funcionar. Acredito que vai dar erro, mas vamos lá. Testar manualmente. Testar. Fluxo de execução. Concluído. Ele vai executar aqui o meu fluxo. Provavelmente. Opa, deu certo. Olha aí, ele já trouxe aqui a minha data atual, que é essa data aqui, a primeira, ó, 6/6/2025. Se eu passar aqui, ó, ele vai passando, por exemplo, se eu clicar na setinha, ele vai passando a data, que é linha a linha. Como você pode ver, ele adicionou um aplicar a cada. Aí o que eu preciso fazer agora? Professor, antes disso, antes de a gente dar continuidade, eu não tenho Copilot. O que é que eu faço? Você pode vir aqui no ChatGPT, tá? Aqui, ó, no ChatGPT e explicar. Preciso, um exemplo, criar
uma função no Power Automate que retorne a data aí no formato. Aí você digita o formato dd barra maiúsculo, tá? Barra opa, aqui é minúsculo, y. Aí você pode explicar. Detalhe: a data de saída vem da coluna. Aí você bota data do vencimento. E a saída dela, que é a saída da data, né? A saída dela tá no formato. Aí você coloca, você digita aqui 45.7.22. Me ajude com essa função. Aí ele vai dar a sugestão aqui, aí você vai pegando e vai ajustando a sua realidade, tá? Eu estou mostrando aqui com o ChatGPT e eu mostrei com o Copilot de como você fazer, ó. Tá vendo? Ele me deu aqui a mesma função que o Copilot me deu. Aí você, ó, tá vendo que ele não trouxe o conteúdo aqui, a data do vencimento dinâmico. Aí você pode dizer: preciso que a data do vencimento venha da saída, data do vencimento. Aí ele vai ajustar a medida aqui. Ele até me deu aqui a última opção, que era justamente a medida pronta. Aí ele vai fazer aqui, ó, vem dar o anterior, enfim, ele vai dar a expressão. Ó, nome da ação, aí outputs, aí você pode copiar isso aqui e já colocar aqui que vai funcionar. Aí você clica aqui, vem fx, aí enfim, adicionar uma medida e cola aquela medida aqui, ó. Não vou fazer porque a minha já está pronta. Colou aqui, clique em adicionar que já vai funcionar. Beleza? Feito isso, vou salvar. Eu vou renomear isso aqui, ó. Ele tá o nome compor. Eu vou dar um nome aqui. Eu vou clicar aqui onde está compor. Eu vou chamar de data underline vencimento. Aí você pode dar o nome que você quiser. Professor, por que você está fazendo isso? Porque à medida que o meu fluxo vai crescendo, à medida que esse fluxo fosse gigante, em questões de organizações não ficaria tão fácil, não ficaria tão simples. Agora eu já tenho a data do vencimento, agora eu preciso trazer a data atual. Por quê, professor? Porque eu preciso comparar se a data do vencimento é igual a hoje. Se ela for igual a hoje, aí ela vai fazer algo. Então eu vou novamente aqui adicionar uma ação, novamente operador de dados, aqui você pode digitar operador de dados ou compor, fica mais fácil, ó, compor. Vou aqui, ó, compor. Eu vou chamar esse compor aqui, onde está compor 1, eu vou chamar ele de data atual. E aqui em entradas eu vou digitar a minha função. Então eu vou clicar aqui no fx e agora sim eu vou fazer uma função com vocês, tá? Que vai ser format date time. Aí abro parênteses. Ao abrir parênteses, ele vai me pedir o critério time strap. Só que eu não tenho uma data. O que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma função chamada UTC-Now, porque o que é que essa função faz? Ela traz o dia de hoje. Então eu digito aqui UTC-Now, ela já apareceu aqui para mim. Aí aqui após o parêntese aqui, ó, eu vou colocar a vírgula. Vou colocar a vírgula aqui, opa. Deixa eu fechar, aí vírgula. Aí aspas simples, aí entre as aspas simples eu vou digitar DD. Aí ele não tá. Fechar aqui o parênteses e aqui, ó, eu vou colocar aspas simples. Eu coloco DD, aí barra que é maiúsculo, tá? Tá vendo? Às vezes esse novo layout ele fica dando esses bugs. Barra y 4 vezes. Fiz isso, vou fechar aqui o parênteses. Vou clicar em adicionar. Ele vai adicionar aqui, eu vou salvar e vamos testar. Professor, eu não sei como fazer isso. Você pode fazer novamente com o Copilot. Então eu vou testar aqui só para ver se está realmente retornando a data de hoje e eu vou ensinar vocês como fazer com o Copilot. Fluxo de execução concluído.
Professor, porque o senhor está ensinando a fazer com o Copilot? Sim, é uma alternativa à inteligência artificial. Ela não vem para substituir o humano, e sim para auxiliar. Se você tem uma super inteligência ali, uma pessoa super inteligente que consegue te ajudar, perfeito, né? Ó, ele já está dando as paralisadas aqui e foi. Saiu aqui a data atual, ó, e ele trouxe ó, 6/3/2025. Se eu clicar aqui na data de validade, é a mesma coisa, 6/3/2025. Professor, como eu faria com o Copilot? Eu vou apagar aqui esse Format Date Time, vou clicar no FX, viria aqui, ó, criar uma expressão e digitaria: preciso retornar a data de hoje, aí no formato, aí você poderia dd barra mm maiúsculo barra yyyy. Clicar em criar expressão, ele já vai me dar aqui aquela mesma função que a gente criou, ó, format the time, o TC now, enfim, a medida que a gente fez. É só clicar em OK que funcionaria, beleza? Vou clicar em adicionar, lembrando, se você tiver o Copilot aí na sua máquina. Se você não tiver, não vai conseguir. Professor, não tem, o que é que eu faço? Vem no chat GPT. Ó, preciso, mesma coisa, criar uma função, ó, um exemplo, que retorne a data de hoje. Aí você vem no formato, aí você coloca dd barra mm barra aí, yyyy. Fez isso, manda a perguntinha aqui para ele vai ler a questão, ele vai ler tua pergunta e vai te dar aqui, ó, aquela mesma função que eu fiz lá, tá vendo? Lembrando, inteligência artificial, ela é um complemento, ela é algo que vai te ajudar, tá? Ela não é algo que vai te substituir, que vai fazer tudo para você. Professor, estou vendo que você está fazendo, sim, você está vendo que eu entendo o que ela faz, eu sei o que ela me retornou aqui. Se ela tivesse retornado a função errada, eu saberia, eu conseguiria corrigir. Como você viu, eu vou conversando com ela e essa é a ideia. Eu quero que você aprenda, mas também que saiba utilizar a inteligência artificial ao seu favor, beleza? Então vamos voltar aqui para a nossa automação e agora nós vamos adicionar uma condicional. Então eu clico aqui em adicionar, eu vou utilizar aqui um controle de condição. Por quê, professor? Porque eu quero comparar se a data da validade é igual à data atual. Então eu clico aqui, ó, em valor, aí eu vou clicar no raiozinho para colocar o conteúdo dinâmico. Então seleciono aqui data atual, o operador aqui, ó, ao clicar nele, tá? Se eu clicar nele aqui, ele vai me aparecer várias opções: contém, não contém, é igual, não é igual, enfim, é maior que, entre outras coisas. Eu quero saber se é igual. Como eu quero saber se é igual, eu quero saber se a data de validade é igual à data atual. Então eu vou selecionar o operador aqui igual. Igual ao que? Aí eu clico novamente aqui, escolher valor, venho no raio e seleciono a data atual. Deixa eu até ver aqui qual foi que eu selecionei. Aqui, data atual, eu vou selecionar a data da validade. Aqui, data atual, só para validar isso, tá? Salvei. E por último, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar aqui uma nova etapa dentro do campo verdadeiro. Por que do verdadeiro, professor? Porque ele vai verificar se a data atual for igual a hoje. O que ele vai fazer? Ele vai enviar um e-mail. Então eu venho aqui, ó, adicionar uma ação. Eu vou utilizar aqui o conector do Outlook Office 365. Por que, professor? Porque o meu e-mail ele é do Outlook. Se o seu for do Gmail, você pode tranquilamente aqui, ó, adicionar o conector do Gmail que vai funcionar, ó, da mesma forma, tá? Então eu vou aqui Outlook, vou clicar em ver mais e vou selecionar a ação aqui, ó, enviar um e-mail. Enviar um e-mail para quem? Eu poderia deixar isso dinâmico. Vamos supor que nessa tabela aqui tivesse o e-mail aqui de cada pessoa que vai fazer esse pagamento. Poderia enviar o e-mail para a pessoa diretamente, por exemplo, que ela precisa fazer aquele pagamento.
Aqui é um lembrete, mas poderia ser um controle de cobranças. Enfim, são infinitas as possibilidades. Como eu vou enviar um e-mail para mim mesmo, então eu vou colocar aqui o meu e-mail, tá? Assunto, eu vou colocar pagamentos, eu vou colocar lembrete, né? Lembrete de pagamentos do dia. Aí aqui eu quero colocar o dia dinâmico, eu não quero digitar aqui, porque hoje é 6, amanhã é 7, depois é 8. Eu não quero ter que ficar mudando na minha automação. Então eu venho aqui, ó, no raio, eu vou selecionar a saída da data atual. Ele vai colocar isso dinamicamente. Vou 40 aqui. Aí aqui eu posso digitar o que eu quiser, tá? Por exemplo, um exemplo aqui, tá? A fatura do, aí eu vou botar o nome do fornecedor. Aí eu clico aqui, ó. Aí tá vendo aqui que eu tenho os campos? Eu posso selecionar aqui o nome do fornecedor. Deixa eu ver aqui outro campo. Fornecedor. Vou colocar aqui número da fatura, por exemplo. Número da fatura. Aí eu venho aqui, clico aqui e seleciono a coluna número da fatura. Aí coloco o nome do fornecedor, enfim. Vou colocar aqui, deixa eu ver. O valor. Você pode colocar o que quiser, tá? Valor. Selecionar aqui a coluna valor e data do vencimento. Data do vencimento. Posso vir aqui e selecionar aqui no raio novamente. Data do vencimento. Ou posso selecionar aqui a data, aqui ó, a saída da minha data atual, que é igual à data do vencimento. Certo? Feito isso, enfim, eu poderia colocar qualquer coisa aqui, digitar, enfim, fica ao seu critério, certo? Poderia, por exemplo, se vamos supor que cada boleto aí da sua das contas que você tem a pagar tem um código de barra, né? Então, como todo boleto tem um código de barra, o que é que você poderia fazer? Você poderia colocar o código de barra aqui. Aí já enviaria dinamicamente aqui o código de barra. Depois era só copiar o código e já faz o pagamento direto do banco, entendeu? Você já poderia deixar tudo isso automatizado. Ah, poderia enviar o boleto? Poderia sim, se esse boleto tivesse anexado em algum local, se fosse no SharePoint, enfim. São infinitas as possibilidades, tá? Eu vou salvar e a nossa automação ela está quase pronta, mas antes de finalizar a aula, para você que não é meu aluno, para você que quer aprender a automatizar todo e qualquer processo manual aí no seu dia a dia, na sua empresa, tá? Eu tenho aqui a formação, eu tenho o curso completo de Power Automate, onde ele vai te levar desde o nível básico até o avançado em automação. Enfim, nós passamos aí por todas as etapas de automação. O curso hoje ele é estruturado em 11 módulos, onde aqui eu passo a passo, passo aqui introdução, primeiros fluxos aqui, conectores e ações, eu passo por todos os conectores e todas as ações aqui do Power Automate, controles e condições, variáveis com dados, expressões, que a gente passa por todas aqui, automações. Nesse módulo de automações aqui eu já tenho mais de 50 aulas, ó, passo a passo aqui com várias automações que você pode pegar e aplicar no seu dia a dia, tá? Enfim, aqui ó, como você pode Olá ver, pessoal, tudo bem? aula é que não falta, tá? Além do Começar, né? A nossa Power Automate Online, também nós temos aqui um módulo com Power Automate Desktop, além de nossas lives semanais, tá? E tudo isso que esse curso aqui completaço pelo um preço super acessível, tá? Onde que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aí, caso você tenha interesse de se tornar um profissional mais produtivo e automatizar todo e qualquer processo manual aí no seu dia a dia e na sua empresa, tá? Não perca essa oportunidade, ele está com um desconto bem interessante. Vai no link aqui da descrição e faça sua matrícula já. Dito isso, vamos voltar aqui para nossa automação e vamos testar ela, né? Eu vou salvar. Eu venho aqui na minha caixa de e-mail, vou apagar essas informações, então eu tenho que receber 3 e-mails. Por que 3 e-mails, professor? Porque aqui é a fatura 1,
Aqui é a 2 e aqui é a 3. São três informações diferentes. Professor, tem como enviar uma única vez? Tem, tá? Mas aí seria outra aula, outro conteúdo. Então vamos lá, eu vou salvar. Estou salvando, testar, manualmente, testar, fluxo de execução, concluído. Estou executando aqui o meu fluxo. Já chegou aqui para mim, ó, ele enviou 3,5. Ó. Show? Dito isso, pessoal, essa foi mais uma live aqui semanal, tá? Espero que estejam gostando, espero que dê tudo certo aí, espero que de alguma forma eu esteja contribuindo aí com todos vocês, enfim, no seu dia a dia, ensinando vocês aí a construir automações, entre outras coisas. E até a próxima quinta. Tchau, tchau. Show de bola? Valeu!